Bom dia, gente. Boa tarde. Boa noite. Estamos iniciando aqui mais um Evangelho no Lar, só que hoje eu vou fazer um pouco diferente. Não vou seguir a leitura do Evangelho, vou usar o livro dos Espíritos e o tema de hoje será Retorno à Vida Espiritual, a separação da alma e do corpo. Mas antes, quero ler aqui uma mensagem do livro Algo Mais de Chico Xavier, intitulada Conformação. Não crame contra a vida, ora, serve e caminha, sofre com paciência, é crescer para a luz. Difícil compreender sem provações das lições. Semente, não produz sem mudança total. Cada noite prepara uma alvorada nova. A aceitação na dor encontra a luz em Deus. Algo mais, Francisco Xavier Emmanuel. Eu quero falar o seguinte: quantas pessoas não partiram desta vida para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. O retorno da vida corporal à vida espiritual. A alma após a morte e sua individualidade. As pessoas costumam dizer, quando alguém desencarna, a pessoa diz, fulano descansou, que é uma expressão muito errada na nossa visão espírita. Porque ele não descansou, ele retornou à vida espiritual. Vai passar por um estado de perturbação, dependendo da condição do espírito. Tem espírito que no momento do seu desenlace, ele no mesmo momento, ele tem consciência do que aconteceu. E se ele for evocado, ele vai se apresentar numa reunião mediúnica, como espírito, e vai falar da sua experiência do seu desencarne. O meu pai, aos 95 anos, ele retornou à parte espiritual agora no dia 3 de dezembro, agora desse mês aqui de 2025. Ele retornou. Então muita gente faz meus pesos, meus sentimentos até que vale, Mas meus pesos não pesam de quê? O Espírito te libertou. Eu comparo assim um passarinho que está preso aqui em uma gaiola e a gente foi olhar, abriu a porta da gaiola, pegou o passarinho, botou na mão e jogou. Ele se libertou. Quando o Espírito deixa o corpo físico, após o seu estado de perturbação, tudo depende muito do estado do espírito. Você viu o exemplo da novela A Viagem, recentemente reprisada, que essa novela antiga já passou na extinta Tupi, depois teve uma nova versão, em outra emissora. Mas você vê que Alexandre era um espírito rancoroso, com ódio. Ele descansou? Não. Ele foi perturbar e obsediar aquele que ele se achava traído, que na realidade o errado era ele. Mas para ele estava certo e passou a se vingar daquelas pessoas e aí o perseguir. Aí eu pergunto, ele descansou após o seu desencarno, após o seu suicídio? Não. Quando o espírito desencarna por morte natural, muito ainda passa pelo estado de perturbação. Após seu desencarne, que ele recuperar sua consciência, de acordo com a situação de cada um, ele vai fazer trabalho no mundo espiritual. Ele vai beneficiar muitas pessoas, muitos que estão aqui na Terra. Outros vão realmente obsediar as pessoas. Muitos que viviam no vício, ele vai continuar aqui no vício, perseguindo aquelas pessoas viciosas. Ele não está descansando.
Ele está usufruindo daqueles que têm a mesma qualificação dele, a mesma afinidade. Então não há descanso. Aí na pergunta 449, alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. O espírito conserva sua individualidade. Em que se torna a alma, que é o espírito encarnado, no instante da morte, após a separação. Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente, ou seja, ele retorna à vida espiritual do qual ele saiu para reencarnar e retornar à Terra. Após a morte, a alma conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ele se não tivesse sua individualidade? 150A. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Ela ainda tem um fluido que lhe é próprio, haurido da atmosfera do seu planeta, que representa a aparência da última encarnação, ou seja, o seu perispírito. Se eu desencarnar e eu me apresentar para vocês que me conhecem, eu vou me apresentar com esse corpo, com esse óculos, com o celular na mão, do jeito que vocês me conhecem. Porque eu consigo. Quando a gente está sonhando, a gente apresenta em determinado local. Com que corpo a gente se apresenta se o nosso corpo está dormindo? E você não se vê em determinado lugar fazendo até alguma atividade, alguma tarefa, participando de alguma coisa, e você se vê com o seu corpo. Como assim se o seu corpo está dormindo? Então é o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, o corpo fluídico. A alma nada leva consigo deste mundo. 150B. Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargo, conforme o emprego que haja feito. Ou seja, a gente aqui só leva as coisas boas e as mazelas. Tinha um senhor que, quando ele ia desencarnar, ele pediu para que ele fosse colocado no caixão, naquela época que o funeral era feito em casa, e a pessoa saía pelo meio da rua até chegar no cemitério, levando o caixão na mão. Aí ficavam trocando as pessoas. E ele pediu para que ele fosse colocado com a mão para fora do caixão e alguém dos seus funcionários fosse jogando as moedas, espalhando pela rua. Por que isso, senhor? Ele disse, porque de mão vazia eu cheguei nesse mundo e de mão vazia eu retornarei. E tudo aquilo que eu aqui adquiri vão ficar aqui na terra. Nada eu vou levar comigo, a não ser os bens que eu fiz e os mal que eu causei a alguém. Isso me acompanha para a minha vida espiritual. 151. Que pensa da opinião que diz que após a morte retorna ao universo? Porque tem seita que a gente acredita que a gente volta ao todo, que a gente sai de uma parte, de uma parcela. Então a gente não tem individualidade. O conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante da assembleia. Portanto, tu tens tua individualidade. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendo essa prova nas comunicações que recebi? Se não fosse cego, virei. Se não fosse surdo, ouvirei. Pois frequentemente vos fala e revela a existência de um ser
que está para vós, ou seja, que estava entre nós. Em que se deve entender vida eterna? Não seria mais exato chamar vida eterna dos espíritos puros, dos que têm atingido a perfeição. Mas nós que ainda temos que retornar, nós ainda temos muita existência, ainda temos muito o que. A separação da alma. É dolorosa a separação da alma do corpo? Não. O corpo quase nem sempre sofre, mas durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes experimenta no instante da morte são gozo para o espírito que vê chegar ao término do seu exílio, da sua prisão aqui na Terra. Como se opera a separação? Rompendo os laços que o retinha a ele. E por aqui vai, gente, falando mais alguma coisa sobre essa separação. Aí vem a perturbação espiritual, não é? Como eu falei, deixando o corpo, a alma tem imediato consciência de si mesmo, depende do estado do espírito que está desencarnado. Então, gente, quem quiser saber mais sobre isso, eu quero apenas dar um lance, está a partir da questão 149, que é o capítulo 8, Retorno à vida espiritual, a alma após a morte. E aqui tem separação da alma e do corpo e a perturbação espiritual que sofre alguns espíritos. Ok? Então, isso que eu tinha para dizer para vocês, que esse negócio, ele descansou. Isso não existe. Ok? O espírito continua inativo. Aliás, continua ativo. Ele vai continuar trabalhando. Muitos vão ficar perturbando, obsediando alguém, outros vão arrumar um trabalho para fazer. Tudo depende da moralidade do espírito. Mas não existe descanso. Nós vamos continuar trabalhando pelo progresso nosso moral e também ajudar o próximo. Ou aquele que vai ficar perturbando, obsediando, perseguindo, ser vicioso, vamos continuar no vício, contribuindo aquelas pessoas viciosas do mesmo jeito. E por aí vai. Mas não vamos me estender no assunto, né? Então, fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês. E se quiser seguir o assunto, como eu disse, vocês vão encontrar aqui na questão 149 em diante, Livro dos Espíritos. Ok? Até a próxima semana. Fique com Deus.